Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da DS Studio U. Para quem não me conhece, eu sou o Douglas, eu sou fundador da DS Studio U, sou arquiteto urbanista e idealizador desse canal de comunicação que a gente criou para poder repassar dicas, para poder repassar informações, para poder repassar configurações a respeito do ArchiCAD, para poder dar o máximo de suporte para você que está usando essa sensacional plataforma BIM ou que deseja aprender um pouco mais sobre ela. Tá bom? Antes de começar, eu gostaria de agradecer muito as pessoas que têm retornado informações para a gente, têm dado feedback do nosso trabalho, têm realmente feito críticas construtivas a respeito de tudo que a gente tem mostrado aqui. As sugestões de vocês são fundamentais para que a gente possa estar sempre produzindo um material de qualidade que atende efetivamente às necessidades de vocês. Tá bom? Hoje a gente vai estar trabalhando especialmente com tramas, a gente vai entender como é que é o processo de criação de uma trama, como é que é o processo de edição de uma trama, e se você deseja um treinamento ainda mais completo, se você deseja compreender como é que o ArchiCAD funciona efetivamente, num treinamento ainda mais objetivo para a sua necessidade, ao final do vídeo a gente vai estar dando informações como você pode estar realizando o seu programa de treinamento e capacitação em BIM com a DS Studio U. Você é arquiteto, você é engenheiro civil, engenheiro de produção e aluno também, alunos e formandos de faculdade de engenharia e de arquitetura também. Tá bom? No final do vídeo a gente vai estar repassando informações mais detalhadas a respeito disso. Voltando aqui, a gente vai estar trabalhando com a nossa trama, o processo de criação e edição delas. Aqui eu realizei um procedimento de criação e modelagem de um conjunto com 4 paredes, 20 células de informação de Ashura para poder identificar como que elas são utilizadas na nossa planta baixa ou no nosso corte, enfim, não importa, e uma cobertura que também teve uma Ashura associada na superfície, ao qual a gente realizou com a telha 1. Tá bom? A gente tem um pequeno quadro de Ashuras aqui para poder identificar quais são as Ashuras que a gente utilizou. Por exemplo, a Ashura número 6 é uma Ashura que está sendo classificada no ArchiCAD como hexagonal, e a trama 19, por exemplo, está sendo classificada como pavimento 11. Então, essas daqui são as tramas utilizadas, tramas nomeadas, no caso, que a gente utilizou aqui no nosso ArchiCAD. Tá bom? Então, a gente vai estar trabalhando na nossa planta baixa para poder fazer a criação da nossa Ashura, e a gente vai entender que a gente vai precisar criar externamente a qualquer item de configuração aqui o padrão mínimo a ser utilizado nas Ashuras. Tá bom? Então eu vou desenhar um padrão mínimo de Ashura qualquer aqui com linha, realmente com linha. Tá bom? Então eu vou desenhar um padrão aqui qualquer. Tá bom? Por exemplo, esse padrão aqui eu acho que está coerente para o que a gente precisa apresentar. Tá bom? A gente vai replicar todas essas informações aqui. A gente acabou de desenhar na planta baixa o que a gente precisa para poder inserir na configuração, agora a gente vai entrar efetivamente na configuração do programa. Se você não tem a barra de ferramentas atributos habilitada para poder acessar rapidamente o tipo de trama no atributo do ArchiCAD, você pode estar acessando através do menu Opções, Atributo de Elemento e Tipo de Trama. Ele vai abrir exatamente a mesma janelinha de tipo de trama que você poderia abrir por aqui, por exemplo. Tá ok? Então, quando você realiza esse procedimento, a gente tem que jogar para a memória do computador, para a memória do ArchiCAD, essa trama que a gente acabou de criar. Então, com Ctrl+C ou menu edição, copiar. Depois que a gente jogou isso para a memória do ArchiCAD, a gente abre a configuração do tipo de tramas e efetivamente cria uma trama. Acessa um novo, por exemplo, eu vou colocar o nome da Ashura como Ashura DS Studio AU 202. Vou utilizar ela como trama de símbolo, dando um OK, ele vai automaticamente zerar as informações que estão aqui embaixo. Feito isso, a gente cola e ele vai automaticamente gerar um padrão de Ashuras, que ainda não está bem classificado. Ele tem um padrão de 30 por 30, por exemplo, eu vou botar um padrão de 32,5 por 32,5. E ele vai dar uma pequena separada e vai criar um símbolo um pouco mais coerente para o que a gente precisa. Tá ok? Esse daqui é um processo de criação. Vocês estão vendo que é um processo muito simples. Depois que você cria todo esse procedimento, você usa essa trama com desenho, com superfície e /ou
trama de corte. Você pode selecionar todas, ou selecionar uma, ou duas, ou todas elas. Tá ok? Realizado esse procedimento, a gente dá ok e ela automaticamente foi gerada. Ou seja, a gente já criou a nossa trama de corte. Verifica que aqui a gente tem trama de corte a ser criada e configurada. A gente já criou. Agora falta a gente aplicar nessa trama de corte que a gente está sendo utilizada como vazia. A gente vai colocar agora a Shura DS Studio U 02 na nossa trama que a gente acabou de criar. Tá bom? Se porventura você precisa colocar numa trama que seja maior ainda, basta você criar uma trama maior que ela vai sendo automaticamente replicada. Tá ok? A gente já entendeu como é que funciona o processo de criação. Agora, como que é o processo de edição de uma trama? É exatamente igual ao processo de criação, só que a gente vai estar utilizando, evidentemente, uma trama já pré-configurada. Por exemplo, essa trama de tijolo. A gente está utilizando no padrão 15, cuja trama é tijolo comum. Então eu acesso o meu tipo de configuração de trama, identifico onde está o meu tijolo comum e verifico que o tamanho dele está muito grande, 1,50. Por exemplo, eu vou diminuir, vou colocar 0,75 como padrão vetorial e 0,75 também. Quando eu der OK, automaticamente esse padrão vai ser diminuído e o padrão que está sendo utilizado também na parede também vai ser diminuído. Sobre o mesmo procedimento, sobre a mesma ótica de conceito, a gente vai estar realizando também para a telha 01. Telha 01. E aqui o padrão está como 1,50, também está muito grande. Eu vou colocar como 0,50. E 0,50, quando eu der OK, ela automaticamente vai diminuir essa escala de trabalho. E é isso aí, pessoal. O processo de criação e edição de tramas é muito simples, também é uma dúvida muito recorrente ao pessoal que está iniciando no programa e não sabe bem como utilizar. Deu para perceber que é um processo extremamente simples e de uma rapidez de processo muito vantajosa para a produtividade que a gente está realizando. Tá bom? A gente tem o nosso perfil, a gente tem a nossa página no facebook.com/dsstudioU, a qual a gente está também o tempo todo dando novidades para vocês, está atribuindo novidades para vocês. A gente tem a nossa página, o nosso site, em que a gente identifica e classifica todo o nosso conteúdo programático. Você pode estar acessando para poder identificar como que é realizado esse procedimento do nosso treinamento e capacitação em BIM. Então é extremamente completo, extremamente recomendável para você que quer implementar o BIM no seu cotidiano profissional. A gente tem o nosso perfil no Instagram, que a gente também apresenta o nosso trabalho e expõe o nosso trabalho, e o Twitter, que a gente também utiliza como ferramenta de exposição do nosso trabalho em si. Tá bom? Se você gostou do vídeo, você dá um joinha para a gente continuar apresentando vídeos de mais e mais qualidade para vocês, para ficar ajudando a disseminar o conhecimento do ArchiCAD. E se você deseja um treinamento ainda mais completo, seja presencial para o Rio de Janeiro ou online para o resto do Brasil ou exterior, basta estar entrando em contato com a gente, que a gente retorna com todos os documentos necessários para poder fazer com que esse processo seja bem realizado. Tá bom? Então, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo e em breve a gente retorna com mais dicas e informações do ArchiCAD no nosso canal. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau e até a próxima.